Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos aqui continuando sobre o tema proposto, a psicologia da tentação. E só para nos situar onde nós estávamos, vínhamos falando no primeiro áudio acerca do tentador, o próprio demônio. Ele é o autor das tentações. Depois nós falamos sobre a insinuação, a forma como a tentação se dá. É por meio de uma insinuação do demônio. E aí, em seguida, falávamos sobre a resposta da alma a essa insinuação. O demônio se insinua a nós e nós respondemos sim ou não. E aí, o que vem depois desta resposta é a proposição direta do pecado, onde o demônio vai dar mais uma razão para que não venhamos a recusar o objeto que ele está propondo ao nosso consumo. E aí ele vai tentar, como fez com Eva, de que ele contou uma mentira para desfazer a verdade dita por Deus. E aí o demônio diz para ela: olha, isso que Deus diz para você não é bem verdade. Ele não quer que você coma do fruto, porque ele sabe que vocês vão se tornar como ele. Se tornarão deuses. Então o demônio tentou enganá-la pela mentira. E foi o último podcast que nós estávamos tratando. Hoje nós vamos falar sobre a vacilação. Quando a alma, ela sente-se frágil diante da ocasião da tentação. E tal como Eva também se sentiu. E nós estamos destrinchando aqui o livro do Gênesis, aquele episódio em que Eva se encontra com o próprio demônio no jardim. E esse livro está nos ensinando muito as etapas da tentação. E nele nós encontramos remédio para fugir das tentações, que são muitas nos tempos em que nós vivemos. Então nós vamos explicar, antes de tudo, o que seria a vacilação. O que nós estamos chamando de vacilação, ou podemos dizer, fraqueza. É justamente a fraqueza o momento em que o coração ele bate com força dentro do peito, quando a pessoa se vê tentada diante de um objeto. Esse objeto pode ser um prato delicioso, no caso do pecado da gula, e a gente sabe que a gente já comeu demais e que não devemos avançar, mas apareceu um doce maravilhoso, aquele eu não tinha visto ainda, eu posso comer mais um pouco deste, e o coração bate acelerado. Ou quando o homem é tentado por uma outra mulher e ele não pode ter relações com essa mulher, ou porque ele é casado, ou porque ele é celibatário, ou porque ele ainda não é casado e se prepara para o matrimônio. E quando tentado na sua sexualidade, o coração bate forte dentro do seu peito e parece que as suas forças se esvaem e ele não vai suportar aquela tentação, ele vai acabar caindo, ele está ali respirando fundo, inclusive a respiração começa a ficar ofegante. Ou diante de um produto que nós vamos comprar numa loja, um relógio, um computador, um celular, e às vezes afoitos, com o coração acelerado, nós acabamos comprando na primeira loja que entramos.
e não temos a paciência de investigar antes. E assim se trata sobre a vacilação. A vacilação é justamente quando nós vacilamos diante de um bem sensível, que deveríamos ter a virtude da prudência antes de nos perguntar ou nos aconselhar diante de uma outra pessoa o que fazer. É óbvio que diante da tentação, na hora que a gente estiver sendo tentado, dependendo do que seja a tentação, nós não vamos ter um bom conselho, nós não vamos ter alguém, um anjo, talvez para nos salvar. E nós vamos ter que rezar ou nós vamos ter que fugir e correr. Às vezes Deus manda um anjo até visível, que são os nossos amigos. Aí de repente apareceu alguém e atrapalhou tudo. E aí aquele que atrapalhou tudo é como se fosse um balde de água fria. E a pessoa meio que toma a consciência de novo e ela volta, e ela vai embora. E a coisa não acontece. Isso às vezes é uma própria graça que os nossos anjos da guarda acabam favorecendo-nos com intervenções desse tipo, né? E aí vem um estranho nervosismo que apodera todo o ser da pessoa, né? A pessoa começa a ficar nervosa, a respiração ofegante, como nós estávamos aqui falando, né? E ela se vê diante da luta contra a proposta do demônio a acreditar no prazer sensível em que os nossos sentidos contemplam e já experimentam, pois lembram-se na memória o quanto que aquele bem sensível é prazeroso ao nosso gosto, ao nosso paladar. E assim o demônio vai como nos insinuando a perseverar no mal e a não nos fortalecer naquela graça que Deus está nos doando, inclusive na hora da tentação, para não sucumbir diante da proposta do maligno. E aí, meus queridos irmãos, o que aconteceu lá com Eva foi o seguinte: o diabo, depois que disse para ela: olha, na verdade, Deus enganou vocês. Depois o demônio ficou caladinho. E aí a consequência da mentira de Satanás dentro da nossa mente, o que vai acabar a acontecer é que a alma enfraquecida pela mentira, a inteligência perde a sua vocação, que é contemplar a verdade. E se a vocação da inteligência é contemplar a verdade, a mentira corrompe a nossa inteligência e a finalidade para o qual foi feita. E a inteligência enfraquecida, ela torna-se incapaz de acusar a alma diante do mal em que ela se encontra. E as trevas da ignorância parecem tomar a mente da pessoa e ela, cega por falta de uma luz interna que chama-se inteligência, tal como um animal corre atrás do bem sensível sem perceber os riscos e os perigos que estes bens causarão na sua salvação eterna. E aí o que aconteceu foi que Eva, quando olhou para o fruto, viu que era muito bom e parecia ter um sabor delicioso. Parece repetir também aquela história da Branca de Neve. Essas histórias antigas, como disse Chesterton, elas têm muitos elementos da moral cristã. E as crianças, nós temos que alimentar essas historinhas, porque vão abrir caminho até para entenderem mais tarde a moral, o evangelho, e assim elas vão entendendo o bem e o mal, e como o demônio ardilosamente ele age na natureza humana. A Branca de Neve diz que chegou a bruxa, né,
E ela ali se travestiu com uma magia, né? Como se fosse uma mulher mais bela, e veio vender maçãs para a Branca de Neve, né? Mas só que aquelas maçãs estavam envenenadas, né? E aí a Branca de Neve foi lá e pegou a maçã envenenada, né? Tal como no relato do Gênesis, em que Eva pega o fruto e, na verdade, parecia estar delicioso, mas havia morte dentro daquele fruto. Mas não era por falta de aviso. Deus havia avisado a Eva que daquela árvore eles não podiam comer. E ele já avisou justamente por isto, porque Deus sabia que os homens se enganariam facilmente quando olhassem para a beleza do fruto. Da mesma maneira, acontece com os 10 mandamentos da lei de Deus. Deus já fala para nós que não podemos roubar, não podemos pecar contra a castidade, né? Devemos honrar pai e mãe, porque naturalmente são coisas que o homem poderá se enganar por aquele conhecimento que é o mais raso, o conhecimento dos nossos sentidos. Os nossos sentidos nos enganam tantas vezes. Por exemplo, eu lembro de um episódio de que uma criança estava ali na beira da praia e ela foi andando ali no mar. E ela não se dava conta de, enquanto ela ia entrando dentro do mar, ela ia afundando. E os sentidos pareciam estar dizendo a ela que estava tudo certo, porque a água estava batendo nos joelhos. O que aconteceu foi o seguinte, que ela ficou ali, as águas batendo nos joelhos, só que ela não tinha nenhuma ideia do que é a força da correnteza, que é uma operação interna no próprio mar, que talvez para uma criança não seja tão evidente. E aí ela foi arrastada, e aí todo mundo teve que sair correndo para resgatar, para que ela não morresse afogada. E tantas vezes na nossa vida, nós nos enganamos pelos nossos sentidos, e os sentidos nos enganam mesmo. Nós compramos uma coisa achando que ela é muito boa, e aí quando nós chegamos em casa, aquilo, na verdade, era só a embalagem que era bonita demais, e por dentro o negócio não era tão interessante assim. E aí, veja bem, o que vai fazer cairmos na fraqueza da carne é justamente essa vacilação, esse sentimento que na hora em que a nossa carne é interpelada pelo objeto sensível que está atraindo os nossos afetos, parece que os nossos corações batem tão acelerados que nós não conseguimos pensar naquele momento. E se nós não rezarmos, ou alguém nos aconselhar, alguém nos tirar da situação, ou fugirmos mesmo, não deixa eu ir embora logo daqui, o que pode acontecer é o pior. E aí é o caso da imprudência. A imprudência leva-nos a perseverar diante das ocasiões perigosas do pecado. Isto acontece com muita frequência. E é como Eva, que ficou lá olhando o fruto 1 hora, 2 horas, 3 horas. É igual a garotada hoje em dia. O pessoal quer viver a pureza como um milagre, ou seja, esperando só de Deus. É óbvio que a pureza vai vir como um milagre, Deus vai nos conceder a graça de sermos puros. Mas, se nós não buscarmos a virtude da castidade, não adianta a gente ficar esperando Deus infundir a pureza na nossa alma. Vai ser preciso que nós colaboremos com a graça. Então, se a pessoa não foge das ocasiões de pecado, ela vai vacilar, ela vai fraquejar e ela vai cair. E aí fica a garotada toda aí com um olho o dia inteiro no celular, igual Eva
estava olhando, admirando o fruto para lá e para cá. Como não como, como não como, como não como. E daqui a pouco come. E aí o pessoal fica lá o dia inteiro. É Instagram, é o Facebook. E aí ficam passeando os olhos em tantas e tantas e tantas coisas que, ao invés de gerarmos um conhecimento da própria verdade que ilumina a inteligência, nós ficamos o dia inteiro e a vida inteira gerando conhecimentos frívolos, que são conhecimentos de curiosidade. E por causa desse conhecimento de curiosidade, que nós estamos sofrendo terrivelmente na sociedade atual. Porque tem um monte de curioso, ao invés de serem especialistas e sábios. Então, são pessoas que têm um conhecimento muito raso e superficial, da própria ciência, por exemplo. E aí, quando nós precisamos de algo urgente, falta-nos um sábio, alguém que abre os caminhos para que venhamos a ver como sair daquela doença, ou como vencermos uma dificuldade econômica. E assim, nós vamos testando as coisas por um conhecimento superficial, e não por um planejamento mesmo, que seja refletido, que você se aconselha, que você estuda, você investiga nos livros, você investiga como está a situação econômica do país onde você vive, e assim nós vamos chegando a uma conclusão do que investir, do que fazer. É a mesma coisa dentro da vida interior, não é verdade? Então, a vacilação é justamente o momento entre o consentimento voluntário, que vai ser o próximo áudio, né? E a proposta sedutora do demônio. Então o demônio propõe, você fica enfraquecido diante da proposta, porque já existe o pecado original dentro de sua própria alma, e você está entre consentir ou não, porque nós vamos tratar depois, até para ajudar as pessoas mais escrupulosas, acerca do consentimento, porque às vezes isso é confuso na cabeça das pessoas. E aí, a vacilação é um momento de fraqueza, só que a fraqueza não é ainda um pecado grave, ok? Então, às vezes, as pessoas se confundem muito com isso, que a fraqueza seria um pecado grave. Mas a fraqueza não é um pecado grave. E eu vou explicar. Olha só. Um dia, você está andando na rua e, de repente, você viu uma BMW passando no meio da rua. E aí, quando você olhou, você desejou a BMW. Ok? Você olhou, você desejou. Obviamente, quem de nós não gostaríamos de passear numa BMW? Deve ser um carro maravilhoso, deve ter um ar-condicionado, você não deve nem sentir os buracos. Deve ter muita coisa boa dentro de uma BMW. Né? E se alguém viesse dar uma BMW aí no meio da rua, eu acho que todo mundo iria querer uma. Agora, é diferente, isso ainda não seria o próprio pecado da inveja. O pecado da inveja seria o seguinte: você viu a BMW e você fica com raiva do cara que tem a BMW. Aí você fica dizendo que o cara é um ladrão. Esse cara só pode ser um ladrão para ter um carro desse. Esse cara ele rouba. E aí você fica fazendo julgamento temerário da pessoa. Você nem sabe quem é que está lá. Ou se você souber quem é que está na BMW, você quer que ela perca e que no dia que ela for assaltada, você iria falar, mas é óbvio, você não, é só um burro que não vê que ter uma BMW vai ser assaltado dentro do Brasil. Mas você se engana, porque o cara tem condições e ele paga um seguro para a própria BMW dele. E aí é o seguinte: o que seria fraqueza nesse sentido? A fraqueza seria, talvez, você viu o seu vizinho passando com a BMW, você está com um fusquinha. Você sentiu tristeza,
por você ter um Fusca e o seu vizinho ter BMW. Isso é fraqueza, que ainda não é pecado mortal. Isso aí é uma fraqueza e é um pecado venial. Ok? Agora, seria um pecado grave você, por malícia, desejar que a pessoa perca os seus bens. Você desejar o mal para ela. Eu quero que ela perca mesmo. E ela merece perder isso que ela tem. Ok? Vamos dar outro exemplo para falar da fraqueza. O sujeito está andando no meio da rua. Jesus disse: se o homem olhar uma mulher e a desejar no seu coração, ele já cometeu pecado. Mas Jesus falou, não é só olhar. Ele está dizendo que para cometer pecado, você tem que olhar e desejar no coração, no íntimo. Então, para ser pecado mortal, é preciso que você tenha um consentimento voluntário. Nós não vamos falar agora, vamos falar depois. Então, se você, de repente, passou uma mulher muito bonita perto de você, e ainda mais as mulheres que hoje em dia não sabem se vestir, andam com roupas sedutoras, que tentam chamar a atenção do olhar dos homens para o seu próprio corpo, infelizmente, ao invés de aprenderem a grande virtude da modéstia, que preserva tanto a sua alma de desejos desordenados na sexualidade, quanto protege a alma de tantos bons homens que podem estar por aí caindo em pecado, e a mulher nem sabe que ela é objeto da queda de milhares de homens, só vai saber no dia que chegar no purgatório, que ela foi causa de queda de tantos homens, e aí ela vai ter uma dívida bem grande para pagar. Vai ser uma desgraça. Mas o homem de repente olhou, e o olhar dele foi atraído pela beleza feminina. Se ele só olhou e ele não perseverou nos pensamentos, ele não permitiu que os pensamentos imorais, como um ato sexual, coisas desse tipo, coisas sujas que vêm dentro da mente, se ele não dá trela ao que o demônio vai tentar propor no imaginário dele, ele, nossa, mas que mulher bonita. Mas de repente ele lembra que ele é casado, mas eu sou casado, eu não posso. Mas eu namoro, ou eu sou um religioso. E ele logo desvia, ele não caiu em pecado grave. Por mais que ele tenha sido tentado a olhar a beleza feminina. E por mais que ele tirou o olho, e na segunda vez ele olhou de novo. E ele, quando olhou de novo, ele é atraído de novo pela beleza feminina. E aí, novamente, ele fez o esforço de desviar o olhar. E aí ele desvia o olhar novamente. Mesmo assim, ele não chegou a cometer pecado. Por quê? Porque ele foi tentado novamente, tentado pelo objeto, mas o que foi tentado são os seus sentidos. Os seus sentidos estão tentados ao bem sensível que afeta a sua vontade. Mas ele não consente com aquele bem sensível que reclama a vontade, o desejo. E ele novamente corta, e ele desvia mais uma vez o olhar. E ele luta contra aquele olhar. Ou como na beira de uma loja, você está ali e você é tentado a comprar aquele relógio, mas está caro, aí você fica naquela luta. Você perde a luta quando entra na loja. O comerciante põe o relógio no teu braço. E você sabe que aquele dinheiro que você vai pagar o relógio, você vai ficar sem dinheiro no final do mês para pagar a conta de luz da sua casa, ou alguma coisa. A corda vai ficar apertada no pescoço, alguém vai sofrer com isso, o seu filho, a sua mulher. E assim os pecados sempre vão vindo com grandes consequências. Então, o momento da fraqueza
Na hora que o comerciante coloca o relógio no seu pulso, o seu coração bate acelerado, você fica ofegante, você fala, nossa, aí o seu imaginário ele é dominado pelas paixões. E aí vem a vanglória, aí vem a fantasia, aonde você pensa, mas imagine se eu usar um relógio como este, não é verdade? As pessoas vão ficar admiradas, né? Afinal de contas, eu trabalho numa profissão digna, e eu preciso me portar à altura da minha profissão, e eu não posso ficar usando um relógio qualquer. E aí a gente fica arranjando justificativas para fazer o mal. Não é que seja mal andar com um bom relógio, mas agora, se a pessoa não tem condições de às vezes, se manter, como é que ela vai querer gastar grandes fortunas em acessórios? Aí não dá conta, é melhor você ficar olhando a hora no celular mesmo, né? Então, essa é a vacilação. A vacilação é eu faço ou eu não faço, né? Quando nós meditamos, quando nós estudamos a teologia moral, quando nós estudamos o catecismo da Igreja Católica, estudamos a vida dos santos, nós vamos criando critérios na nossa inteligência, a luz da verdade vai penetrando tanto o nosso intelecto, que essa vacilação, ela terá o socorro da própria inteligência, que por um ato da vontade, nós ao invés de consentirmos nas fraquezas da carne, a vontade adere àquilo que a inteligência vê, ou seja, isso é o mal, e aí ela corre e ela foge. Porém, é preciso exercitar a inteligência no uso dela mesma, de estudar e investigar o que é o verdadeiro e as coisas mais nobres da vida, a fim de que nós nos desapeguemos das coisas frívolas. Porque quanto mais frívolos nós formos, mais difícil será a inteligência salvar o nosso imaginário dessas operações de natureza sensível. Ao invés do imaginário ser elevado pela abstração que a verdade conduz o intelecto. E assim, os santos, como passavam um grande tempo, não no celular, não nos shoppings, e muito menos vendo os carros no meio da rua, os santos subiam as montanhas para construir mosteiros e lá ficar bem escondidos do mundo. E fazer o que lá em cima? Viverem juntos, amarem-se mutuamente, numa vida comum, trabalhavam junto na enxada, colhiam junto o fruto da terra, cozinhavam juntos e numa vida comum manifestavam assim a caridade fraterna. E depois, juntos, rezavam, buscavam a oração, cantavam o ofício. E depois, cada um, na sua própria cela, estudava. Tinham bibliotecas, estudavam as escrituras, estudavam aqueles santos que ensinaram sobre as escrituras, a tradição da igreja. E eles ocupavam todo o seu tempo para conhecer este baú de tesouros, que é a sagrada tradição e a revelação do próprio Cristo. E o que acontecia com esses homens e com essas mulheres é que tinham tentações como nós temos. Porém, eles estavam mais inclinados para o espírito do que para a carne. No nosso caso, como nós estamos mais próximos do mundo, somos seculares, como eu sou um padre diocesano, ou seja, sou um padre secular que vivo no meio do mundo, nós estamos mais inclinados para as coisas do século, para as coisas frívolas mesmo, se não tomarmos cuidado, obviamente. Pois é possível vivermos no meio do mundo, como Cristo viveu no meio do mundo, sem ser atraído pelo mundo e rejeitou o mundo. Como São Francisco viveu no meio do mundo e rejeitou o mundo. Então é possível sim viver uma vida ativa sem perder a vida contemplativa, a vida do espírito. Agora,
Se nós não nos pusermos a fazer a mesma coisa que a gente faz no celular, no WhatsApp, enquanto você está lá no WhatsApp, com o dedo para cima e para baixo, você tinha que estar no rosário. E aí, se você tivesse tanta perseverança de rezar o rosário como você fica passando o dedo o tempo todo na tela do celular, daqui a pouco você vai ter mais força para vencer as tentações. Porque aí você vai lembrar de que a carne é fraca e o que é forte é o espírito. Então, entre ficar passando o dedo o dia inteiro no celular, em mensagens aqui e ali, você lançaria mensagens, ao invés de mandar para a Dona Joana ou Dona Maria, você mandaria mensagens para Nossa Senhora, que é o Santo Rosário, que são os mistérios do terço. Ali, você está se comunicando com Nossa Senhora, com Cristo. E eu acredito que é muito mais útil dialogarmos com Deus, com pessoas perfeitíssimas e santas, do que com pessoas tão imperfeitas como nós somos imperfeitos. Eu não estou dizendo que você não possa conversar. Pode conversar, não tem problema nenhum. Pode mandar mensagens. Mas agora, isso não pode tomar boa parte do seu dia, ao ponto que chegam os fiéis católicos dizendo que não tem tempo para rezar. Isso aí nós não conseguimos acreditar. O dia tem 24 horas e a gente faz tanta coisa e a gente não tem tempo para rezar. E olha só, não adianta a gente ficar o tempo todo vendo filme. O pessoal vê filme disso, filme daquilo, séries, cinema, televisão, noticiário. E a pessoa, ela não lê nada. Ela não tem vontade de pegar a Bíblia para ler. Ela pega o livro, se ela pega, não, porque as pessoas não têm costume, às vezes, de comprar o livro dos santos, a história dos santos. E aí ela quer ficar com a devoção de Santo Antônio, mas ela só sabe que Santo Antônio tem os pães bentos de Santo Antônio, que na terça-feira as pessoas vão à igreja, pegam no dia dele. Ele é um casamenteiro. Então, assim, sabe aquelas coisas mais superficiais de Santo Antônio. E elas não querem nem ter ideia de quem foi Santo Antônio, entendeu? A Santa Teresinha só sabe que tem rosas, e aí a rosa dá sorte, a gente pega e tal. E aí as pessoas vão criando um monte de coisas que são do imaginário, e aquilo não tem nada que ver com a coisa concreta. E ela passa o tempo todo contemplando com a inteligência coisas frívolas, coisas que desesperam a cabeça dela, que são esses noticiários, que uma hora fala que o coronavírus aumentou, que está matando não sei quanto outro, não sei o quê. E aí a pessoa, ao invés de meditar na morte com Cristo, ela medita a morte sem Cristo, e aí ela se desespera. E aí é difícil uma pessoa se santificar se ela, ao invés de contemplar as Escrituras e a vida dos santos, ela fica contemplando um monte de besteira e vidas humanas, que o que tem menos é santidade. Porque, convenhamos, estas pessoas, artistas e tudo mais, podem ser até pessoas bondosas, que aqui nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas santas a gente sabe que não é. Então não adianta, que a gente não vai aprender a santidade vendo um programa de televisão e nem vendo uma novela. Então não é por aí. E aí a pessoa vive mais para a carne do que para o espírito. E aí vai vir o quê? Vai vir a vacilação. Na hora que vem a tentação, a carne fica fraca, o coração bate forte, a pessoa fica ofegante, e aí ela consente aos desejos passionais que reclamam o seu imaginário, a sua fantasia, aquele prazer que o corpo sentirá apenas por alguns segundos e minutos, que não dura nem horas. E o prazer é um salário tão baixo que eu não sei como nós somos capazes de perseverar no prazer e buscando felicidade no prazer, onde o prazer jamais poderá oferecer a felicidade, porque o prazer é um sintoma do corpo, enquanto a felicidade é um sintoma da alma. Então seria impossível o corpo preencher aquela lacuna que só Deus poderia preencher na alma. Então isso seria uma idolatria, como todo pecado é.
Então existe muita negligência da nossa parte. A negligência é a causa pelo qual nós estamos sentindo essa vacilação. A negligência de Eva, porque São Jerônimo disse que Eva estava fazendo sozinha, lá olhando para a árvore. Ela era para estar com Adão, porque se ela estivesse com Adão, Adão livraria talvez Eva da cilada, da tentação, das insinuações do demônio, que aí fica mais difícil você tentar duas pessoas. E aí São Jerônimo perguntou o que Eva estava fazendo lá, que se ela foi criada por Deus para Adão. Então, ela foi negligente e imprudente de estar só. Ela se colocou em ocasião de pecado, em risco. Ela era para estar na presença de Adão. E assim a gente tem que olhar bem as ocasiões que nós estamos indo e fazendo. Porque depois que a gente está lá, um casal de namorados, aí eles ficam sozinhos, num apartamento, numa casa. Bom, isso aí já é ocasião de queda. E depois vai ficar muito difícil, na hora que são tentados, na hora que se tocam, de não cederem aos apelos dos sentidos e da própria carne. Então, meus queridos irmãos, esse é o episódio chamado da vacilação. Agora nós vamos ao remédio e terminamos. O remédio são os tempos santos, obviamente, são os homens prudentes, não são negligentes como nós. Eles não passaram a vida inteira no telefone, eles não passaram a vida inteira passeando pelas ruas, eles não passaram a vida inteira tomando sorvete, não passaram a vida toda jogando conversa fora. Eles passaram a vida inteira estudando, contemplando, rezando, fazendo a caridade para o próximo, ajudando os pobres, recolhendo os leprosos nas ruas. Então, eles viviam mesmo para Deus e para amar o próximo e levar o próximo à caridade. E aí, os santos passaram por tentações, como o padre aqui havia exclamado, e todos eles fugiram com pressa diante das ocasiões de pecado. Então, os santos, eles eram muito prudentes acerca das tentações. E aí a gente vai ver, por exemplo, o São Bernardo de Claraval, uma vez foi tentado na sua própria pureza, e ele saiu correndo, e ele nem quis dar trela para o pensamento. Ele se jogou dentro de um lago de gelo congelado. Imagine que dor não tenha sentido no inverno fazer uma coisa desta. Ele se jogou dentro do lago, né? Congelado. O São Bento, quando foi tentado, ele correu e se jogou na neve, em cima da neve, tirou o seu hábito e se jogou desnudo em cima da neve, queimando o seu corpo. O São Francisco de Assis, quando foi tentado, ele correu e se jogou nos espinhos. Ele se jogou nos espinhos. E aconteceu um milagre quando ele se jogou nos espinhos. Os espinhos se converteram em rosas. E eles sempre eram muito rápidos quando agiam dessa maneira. E existe uma história da tentação de Santo Tomás de Aquino e a gente vai terminar com ela. Santo Tomás, ele era um monge beneditino. Só que a sua mãe queria, porque era tradição da família de Aquino, o seu tio era um abade do mosteiro. E a mãe queria que Santo Tomás ele entrasse no lugar do seu tio como abade. Porém, Santo Tomás se fez religioso não era para cumprir carreira, não era para cargos dentro da igreja. Ele queria a santidade e a contemplação. Ele foi lá para rezar. E ele via que a vida daqueles monges estava por demais fria. E que, na verdade, os dominicanos, que eram chamados mendicantes, muito pobres, homens que faziam votos de pobreza extrema, esses dominicanos que de fato buscavam a perfeição para valer. E aí eles ficou conquistado pelo carisma dominicano, porém os dominicanos não tinham glória nenhuma.
E a mãe de Santo Tomás ficou inconformada de que Santo Tomás de Aquino se fizesse um dominicano. Aí ele saiu de lá e aí ela prendeu Santo Tomás. Eles sequestraram com seus irmãos a Tomás e trancafiaram a Santo Tomás lá no castelo onde eles moravam, na torre. E aí eles contrataram a melhor prostituta da cidade, uma mulher linda, maravilhosa, e que as pessoas pagavam boas fortunas para terem relações com essa mulher. E eles contrataram, enquanto dias ele estava enfraquecido, sem comer, davam pouca comida para ele, justamente para que, quando colocassem a mulher adúltera, ele imediatamente consentisse no pecado. Aí o que aconteceu? Que jogaram a prostituta lá dentro, e lá, como era frio, tinha uma lareira de fogo. E Santo Tomás olhou. Na hora que ele viu aquela mulher querendo se despir diante dele, ele pegou as tochas de fogo e disse: saia imediatamente daqui. Ou você saia, ou eu vou lhe matar com estas tochas. Porque entre você e a minha pureza, eu escolho a minha pureza. A mulher arregalou um olho, e Santo Tomás pegou a tocha e saiu correndo atrás da mulher com a tocha de fogo para queimá-la. A mulher abriu a porta do quarto. Assim Santo Tomás pôde também fugir com a tocha correndo. E aí Santo Tomás fugiu e conseguiu a sua liberdade, voltando para, assim, os dominicanos. Nesse exato momento, Santo Tomás se colocou em oração, fatigado pela grande luta que teve de travar por amor a Deus e a sua alma. E ele, diante do crucifixo, pedindo a Deus que o possuísse, para que o salvasse das ocasiões de pecado e não o deixasse sucumbir, 2 anjos desceram do céu com cinturão de ouro e colocaram esse cinturão na cintura de Santo Tomás. E os anjos disseram para ele que ele nunca mais sofreria tentações na pureza. E de fato assim aconteceu. Até o final da vida, Santo Tomás nunca mais foi tentado na sua pureza e castidade. Devemos assim fazer. Na ocasião de pecado, diz São Felipe Neri, os fortes são os que fogem. Fujamos sempre das ocasiões de pecar. E Deus nos dará a graça de, ao invés de vacilar, perseverarmos e vencermos a Satanás, que por um bom tempo não voltará, pois quando vencemos uma tentação, nós exorcizamos o demônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.